mandava para esse povo comida. E a comida que Deus mandava era chamada de maná. Justamente por causa da expressão hebraica que traz o sentido de o que é isso? Por quê, pastor? Porque todas as manhãs esse povo levantava e junto com o sereno, com o orvalho, eles olhavam para a face do deserto e lá haviam pequenas sementes, como se fossem sementes de coentro, quase que transparentes, e que eram usadas para fazer assadas ou cozidas, e tinham gostos de pão de mel ou bolos de azeite. O salmista disse que o maná era comida de anjos e que Deus preparou um banquete no deserto para o seu povo. A primeira vez que o maná caiu no deserto, esse povo olhou para aquilo e disse: mas o que é isso? Por quê, pastor? Porque eles estavam maravilhados. Sequer sabiam dar nome ao que era aquilo. Mas agora, de tanto conviverem com os murmuradores, eles estão olhando para o maná e estão dizendo: nossa alma se seca. Só tem isso. Você percebe comigo a diferença de o que é isso para só tem isso? Meu Deus! Aleluia! Eles saem de o que é isso para só tem isso. Porque quando a gente fica na insatisfação, vai doer um pouquinho, mas você é crente. Quando a gente deixa a insatisfação tomar o nosso coração, a gente perde a alegria das coisas que nos impressionavam lá atrás. Glória a Deus! Quando a gente deixa a insatisfação tomar o nosso coração, a gente perde a alegria e a empolgação com coisas que lá atrás nos impressionavam. As bênçãos de Deus caem na rotina. E deixa eu lhe falar algo. Tem gente que está insatisfeita porque não consegue ser grata pelo maná que cai todas as manhãs. Eu vou ter que falar isso aqui. Tem gente que está insatisfeita porque não consegue ser grata pela provisão diária, pela provisão de todas as manhãs. Pastor, explica isso para mim. Explico. Tem gente que já não consegue mais sentir satisfação de levantar da sua cama com saúde. Tem gente que não tem mais satisfação de assentar à mesa e tomar o café da manhã. Tem gente que está murmurando, pastor Eliel, e reclamando, mas não falta roupa sobre a tua pele, não falta comida sobre a tua mesa. Tem gente reclamando e murmurando, mas você tem uma igreja para reunir, tem amigos para orar com você, tem uma família que está do teu lado. O que eu estou dizendo nessa manhã é que nós não podemos ver Deus apenas quando o mar se abre, apenas quando a água brota da rocha, apenas quando o sobrenatural acontece. No dia a dia, a bênção de Deus está caindo todas as manhãs. Glória a Deus! Glória a Todas Deus! as manhãs. O que nós temos é dificuldade de nos contentarmos com as bênçãos que Deus derrama todos os dias. E deixa eu lhe confrontar nesta manhã. Não permita que as bênçãos de Deus se tornem corriqueiras na sua vida, rotineiras, monótonas, e não se torne indiferente ao maná. Lembre-se, e aí é para pentecostais, de quando o maná caiu a primeira manhã. Meu Deus! É fiel, meu Deus! Ele mandou remagar. Glória a Deus! Porque hoje a gente olha, Mateus, e diz assim: é só isso. Mas lembre-se quando ele caiu a primeira vez. Glória a Deus!
se tornarem indiferentes da nossa vida. A gente olha e diz assim, é o trabalho, é só esse trabalho. Mas lembra-se da sua alegria quando a porta abriu. Porque o trabalho que tu reclama hoje, há um tempo atrás tu deu um culto e ação de graça na igreja. Vou falar. Glória a Deus! Pastor, não aguento mais minha família, meu casamento. Mas um tempo atrás tu estava orando para casar. Não, pastor, mas é mais uma manhã com Deus. É mais um culto, é mais uma mensagem, é mais um louvor. Lembra da primeira vez? Quando tu chegou aqui quebrado, quando tu não entendia nada do que estava acontecendo aqui, mas a graça de Deus te abraçou e você sentiu aquela alegria, sentiu aquela presença. Deus está falando com você nessa manhã. Não se esqueça da primeira manhã que o maná caiu. Não é mais uma manhã qualquer. É o Deus permanece sendo o mesmo. Não deixa a insatisfação tomar a sua alma. Tem alguém sentindo Jesus aqui nesta manhã? Há uma insatisfação. E essa insatisfação é tão grande. E eu acho que você varreu dando glória a Deus. E a insatisfação é tão grande que a Bíblia diz no versículo 11 que Moisés disse para Deus assim: Deus, o Senhor me fez mal. Eu não achei graça aos seus olhos. Sabe o que Moisés está falando para Deus? Deus, o Senhor não gosta de mim. Porque se o Senhor gostasse de mim, se o Senhor me amasse, o Senhor não botava esse povo para eu cuidar. É isso que está falando para Deus. Se o Senhor me amasse, Senhor, se o Senhor se importasse comigo, eu não estava na frente desse povo. Ele chega a dizer assim: Deus, eu gerei esse povo. Esse povo são meus filhos. Não dá, Senhor, para mim. E aí eu vou dizer uma palavra que você vai estar assustado, dando glória a Deus. Quando a gente convive com insatisfeitos, nada está bom. Nem o que a gente faz e nem o que Deus faz. Irmão, quando você tem que lidar com gente insatisfeita, é complicado. Porque se tu mata, e eu vou te dar uma receita. Se você convive com gente insatisfeita, escute, faça o melhor para agradar a Deus. Aleluia! Não, vou falar de novo. Faça o melhor para agradar a Deus. Antes de eu mandar, preste atenção para você entender a mensagem. Antes de eu mandar carne para esse povo comer, eu quero que você escolha 70 homens, 70 anciãos do povo. Eu vou tirar do espírito que está em você, do poder que está em você, e vou repartir com esses 70 homens. Eles serão cheios do meu espírito. E eles, Moisés, te ajudarão a levar a carga do meu povo. E isso mexe comigo. E aí você vai estar com raiva do pregador, vai dar glória a Deus. Porque Deus me mostra nesse texto o objetivo de sermos cheios do Espírito. Qual, pastor? Ajudar a levar a carga. Eu não sou cheio do Espírito Santo para ser servido. Eu sou cheio do Espírito Santo para servir e levar o fardo. Glória a Deus! Ai, vou ter que falar. Aleluia! Porque a gente está vivendo uma época, irmão, eu vou dizer uma coisa, muito perigosa para a igreja. Porque os profetas bíblicos eram perseguidos. Os profetas bíblicos eram açoitados. Os profetas bíblicos eram apedrejados. Os profetas de hoje são midiáticos, estrelados.
Sabe qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que tem gente que olha para estes e pensa: eu quero ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus porque eu quero chegar onde ele chegou. Eu quero estar na mídia, quero estar na TV, quero estar no cartaz, quero estar no outdoor, quero estar na propaganda. Deixa eu lhe dizer uma coisa: é uma visão diabólica sobre o ministério. Deus não nos deu o Espírito Santo para sermos famosos. Pode acontecer do nome de Jesus crescer na sua vida. Pode acontecer da fama chegar. Mas esse não é o objetivo de você ser cheio do Espírito. Ele te encheu do Espírito para ajudar a levar o fardo. O fardo. Quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito? Veja quanto fardo dos outros ele carrega. Não, pastor, mas fulano é cheio do Espírito. Por quê? Porque vem para o culto e profetiza. Não, fulano é cheio de Deus. Por quê? Porque vem para o culto e fala em línguas. Não, fulano é um homem de Deus. Beltrano é uma mulher de Deus. Por quê? Porque vem para o culto, bate o pé no chão e tem 3 visões. Pastor, se não é assim que eu defino se a pessoa é cheia, como é que eu defino? Aí agora eu tenho que ver se tu vai dar glória. Quer saber se é cheio? Veja quantos necessitados ele visita. Veja por quantas pessoas ele ora. Veja quantas pessoas caídas ele estende a mão e levanta. Veja quantas pessoas desviadas ele foi atrás. Veja quantas pessoas enfermas ele vai visitar. Veja quantos necessitados ele estende a mão. Deus se fechou para levar o fardo. Oh, glória a Deus! Ninguém foi mais cheio do que Jesus. Ninguém foi mais cheio do Espírito do que Jesus. E esse Jesus, numa ceia, tirou uma toalha, amarrou na cintura e foi lavando os pés dos discípulos, até os pés do traidor. E Paulo disse que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se, humilhou-se, tomou a forma de servo. Se Jesus, sendo cheio do Espírito, foi servo, por que nós queremos ser cheios do Espírito para sermos servidos? Eu creio que teremos frutos desta manhã. Aí eu vou dizer, tu vai ficar com raiva, eu vou dar uma glória. Só que muitos frutos não serão vistos nos púlpitos. Frutos serão vistos dentro de casa. Frutos serão vistos na visita. Frutos serão vistos nos necessitados. Levante a mão se você recebe essa palavra. Deus vai te usar onde tiver um fardo. Deus vai dizer, eu te encho para levar, eu te encho para carregar, eu te encho para ajudar.
ritmo dessa glória. Levanta as duas mãos aí, recebe o que vem de Deus. Depois eu continuo a mensagem, recebe dessa glória. Oh, aleluia! Eles vão te ajudar, Moisés, a levar o fardo do povo. Sabe por quê, pastor Leão? Porque crente cheio do Espírito ajuda a levar fardo. Crente vazio se torna um fardo. Crente vazio se torna um fardo. Crente cheio ajuda a levar o fardo. Eu vou encher eles, Moisés. E aí a Bíblia diz que Moisés reúne os 70 e lá vão eles para a tenda da congregação. Só que teve 2 que não foram. E aí tu vai rir, porque você vai se identificar. Porque, irmão, desde os tempos bíblicos, tu marca um evento e tem gente que falha, fura. Tá? Tu fala assim, não, vamos fazer tal coisa. E a pessoa diz assim, já passou por isso. Tu marca um evento na igreja e fala assim, vamos fazer um evento assim, assim, assim. Aí o grupo do WhatsApp tem 20 pessoas. Tu fala, tem 20 para vir. Pode ter certeza que um fura. Marca o ensaio com os músicos, um fura. Revelação, desceu aqui agora. Tu marca um negócio, um fura. Sempre tem um que fura. Olha lá quando não é 2. Tu tá achando que é só com a gente? Nos tempos bíblicos a mesma coisa. Moisés falou assim, 70, reuniu 70 líderes e falou, gente, vai ter uma manhã de avivamento lá na tenda da congregação. E tem um negócio, é garantia. Todo mundo que for vai voltar cheio do Espírito. E ainda assim teve 2 que furaram. Eldade e Medade ficaram no meio do arraial. A Bíblia não diz por quê. A Bíblia não diz. Por que ficaram? Tem 2 hipóteses. Há quem diga que eles estavam longe da tenda da congregação e não deu tempo de chegar. Outros dizem que eles se sentiram indignos de serem escolhidos. Fato é que foram escolhidos. E quando o Espírito de Deus se manifestou, encheu os 68 que estavam na tenda e os 2 que estavam lá no meio do acampamento. E aí eu vou dizer um negócio, o acampamento já melhorou. Por quê, pastor? Porque antes só tinha murmurador. E agora tem 2 profetizando no meio do arraial. Quando aqueles 2 começam a profetizar no arraial, pensa, irmão, na confusão. Eu não sei se você já viu o Espírito Santo encher alguém no meio da rua. Já viu? Uma vez eu estava no ônibus indo para uma vigília, muitos anos atrás. Acho que eu já estava com a minha esposa já. Estava indo no ônibus para a vigília. No meio, irmão, quando estava chegando perto do ponto final, no ônibus, veio uma pessoa falando em língua estranha, batendo o pé no chão no ônibus. E disse para mim, meu servo, no meio do ônibus. Eu baixei a cabeça e recebi a palavra. Falei, meu Deus, nem esperou chegar na vigília. Porque é isso que a gente pensa, não é verdade? A gente olha e fala assim, meu Deus, tem um ambiente para isso. E isso é o que pensava um jovem que chegou para Josué e falou, ó, Eldade e Medade estão profetizando lá no meio do arraial. Aí Josué correu para Moisés e falou assim, Moisés, proíba. Aí Moisés olha para ele e diz assim, mas como é que eu vou encaixotar o Espírito? Aí eu vou ter que falar de novo. Como é que eu vou engessar o Espírito? Como é que eu vou pegar o Espírito Santo e vou colocar dentro dos meus moldes, da minha liturgia, do meu horário, da minha forma de agir? O Espírito Santo é Deus e Ele age como quer, na forma que quer, do jeito que quer, na vida de quem. Como é que eu vou encaixotar isso? Aleluia. Não dá para pegar o Espírito Santo e colocar dentro da minha caixinha. E aí Moisés olha para Josué e diz assim, Josué, deixa eu te falar um negócio. Tu
está com ciúme de mim? Quem dera, quem dera, quem dera se todo Israel fosse profeta. Porque Josué, só foram 70, mas quem dera se todo o povo fosse cheio do Espírito de Deus. Por que Moisés diz isso? E aqui para você entender o sermão, porque o que eu preciso é que você entenda o que esse povo está desejando: carne. Eles querem comer carne. Eles estão com saudades do Egito. Eles querem comer carne. E Moisés olha para eles e diz assim: quem dera. Quem dera se todo esse povo fosse cheio do Espírito. Aleluia. Por que estou dizendo isso? Lembra do que eu falei lá no início? Do conflito entre o que eu quero e o que eu preciso. O que esse povo quer? Carne. E o que esse povo precisa? Aleluia. O que esse povo quer comer, pastor? Carne. Qual é o desejo deles? Carne. Qual é a vontade deles? Carne. Qual é a necessidade deles? Oh, glória. Porque comer carne, Mateus, não vai fazer esse povo parar de murmurar. Porque comer carne não vai fazer esse povo parar de reclamar. Porque comer carne não vai fazer esse povo parar de sentir saudade do Egito. Porque comer carne não vai fazer esse povo parar de ser um fardo para Moisés. Mas ser cheio do Espírito. O que Moisés está dizendo é: o que eles desejam não precisa. E isso é o conflito que a gente tem. A gente deseja coisas que nós não precisamos. E o desejo de Moisés é o mesmo desejo de Deus para nós nessa manhã. Tomara que todo o povo que estiver na manhã de avivamento na Assembleia de Deus em Caiçara, tomara que todo esse povo seja cheio do Espírito Santo. O desejo de Deus para nós, a vontade de Deus para nós, é que nós sejamos cheios. E aí você me pergunta: pastor, por que Deus faz as duas coisas no mesmo dia? E aqui eu vou chamar a sua atenção. Que Deus mandou do Espírito sobre os 70. Mas a Bíblia diz, no versículo 31, que o Senhor soprou um vento e trouxe do mar as cordonizes. Quem mandou a carne para o povo? Foi o diabo? Não. Quem mandou a carne para o povo? Foram demônios? Não. Quem mandou a carne para o povo foi Deus. E a Bíblia diz que esse povo, quando as cordonizes chegaram, pequenas aves que voam 1 metro de altura, esse povo matou as cordonizes e comeu tanta carne, que a carne saía pelos narizes. A Bíblia diz que esse povo teve um tipo de constipação, indigestão, e muitos deles morreram no deserto de tanta carne que comeram. Olhe para mim, porque quando nós deixamos os nossos desejos nos dominar, os nossos desejos nos matam. Aquele lugar passa a ser chamado de Kibroth Hatava, sepulcro das concupiscências ou cemitério dos desejos. E aí eu te pergunto de novo:
Quem mandou a carne? Não tenha medo. Quem mandou a carne? Deus vai mandar carne, sendo que esse povo ia comer carne para morrer. Meu Deus. Glória. Se Deus sabia que esse povo ia comer carne para se matar, pastor Leão, por que Deus mandou a carne? Só que antes de Deus mandar a carne, primeiro Deus fez o quê? Encheu do Espírito. E aí eu vou te assustar, vou te fazer dar uma glória. Porque na hora que aqueles 70 receberam, inclusive os dois no meio do arraial, era Deus dizendo para o povo: eu tenho para vocês algo melhor do que carne. Eu tenho para vocês algo melhor do que cordonizes. Sabe quando você vem para um culto como esse? Tu olha para aquele irmão, tu vê aquele irmão chorando, vê aquele irmão cantando, aquele irmão levantando a mão, aquele irmão profetizando. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para você: eu tenho para você algo melhor do que os seus desejos. Algo melhor do que o pecado, melhor do que as paixões, melhor do que as bandejas. O que pode ser melhor que isso, pastor? Uma vida cheia do Espírito. Sabe por que Deus mandou? Preste atenção. O Espírito, e no mesmo dia mandou a carne, porque Deus, e nunca se esqueça disso, não te proíbe de viver os seus desejos. Deus não coloca uma cerca, um cadeado e te amarra e diz: você não pode ir embora. Deus, ele te dá a opção. Escolha: quer ser cheio do Espírito ou quer se matar com seus desejos? Tem algum anjo com a espada de fogo na porta, dizendo para você: você não pode ir embora? Deus olha para você e diz assim: tu quer ir? Vai. Tu quer viver uma vida pecaminosa? Pode ir. Pastor, eu quero viver uma vida promíscua. Pode ir. Pastor, que é isso que tu está falando? A palavra. Pastor, eu quero viver uma vida com amizades ímpias. Pode ir. Pastor, eu quero viver uma vida sem santidade no meu relacionamento. Pode ir. Por que Deus não proíbe? Porque Deus coloca para você a opção e diz para você: se for para as cordonizes, é morte. Tu pode ir. Mas se tu ficar na tenda, eu estou sentindo Deus aqui, eu vou ter que falar de novo. Se tu quiser ir, tu pode ir. Mas se tu ficar, se você permanecer, se você ficar na minha presença, tu vai ter algo que o mundo não tem. Tu vai ter algo que a carne não dá. Tu vai ter algo que o pecado não enche. Tu vai ter a minha presença, a minha glória, a minha unção, o meu poder. Pegue na mão desse crente, vê se ele está no culto ainda, e diga para ele: a escolha é nossa. Diga: a escolha é nossa. Pergunta para ele: o que você quer? O que você quer? Diga: eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio.
Levante as duas mãos aí, recebe dessa glória, recebe dessa glória, recebe desse poder. Seja! É manhã de decisão. E aqui eu termino no meu horário. É manhã de decisão. Qual será a sua decisão? Tem dois tipos de gente aqui. Tem dois tipos de pessoas aqui. O que sairão desse culto e vão comer carne, cordonize, se enfiar no pecado até sair pelo nariz. E aqueles que vão sair daqui dizendo: deixa as bandejas do mundo para lá, deixa o pecado para lá, deixa a maledicência para lá, deixa a fornicação para lá. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, cheio, cheio. Eu quero um grupo que quer ser cheio. Vem cá também, vem cá também. Uma boa notícia para a gente terminar no glória a Deus, aleluia. O poder que foi derramado no deserto foi sobre 70. Foi sobre 70. Não, tem muita gente passando tão fraco. Foi sobre 70. Tem mais de 70 aqui. Aí tu fala: pastor, se lá foi derramado sobre 70, o que a gente faz aqui com esse povão? A gente lembra da promessa de Joel. Porque se no começo foi sobre 70, a promessa é: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, sobre os servos e servas derramarei do meu espírito. Está disponível, está disponível, está disponível. Quem deseja, quem deseja, quem deseja, então recebe. Eu quero orar por você. De pé comigo, de pé comigo. Já incendiou, já incendiou, já incendiou. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe. Canta, canta, e desce com. Eu navegarei. A igreja canta, vai.